Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, leremos do primeiro versículo ao 20º, uma leitura um tanto longa, porém necessária para ser a base da nossa mensagem de hoje. O verdadeiro avivamento é missionário. Em o nome do Senhor Jesus. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhe responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizado então? Eles responderam: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles, separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal maneira que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. E aconteceu que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem em que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou notório por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 peças, ou melhor, moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Senhor, eis-nos aqui,
que a Tua palavra possa glorificar esse nome que está acima de todos os nomes, Jesus. E isso que nós estamos celebrando hoje é resultado daquele avivamento que começou em Pentecostes, quando Cristo foi glorificado. E se hoje nós entendermos, dermos sequência ao que aconteceu no período eclesiástico pós-Pentecostes, assim que, como lemos, se nós entendermos isso, o verdadeiro avivamento surgirá e nós seremos aquela agência de salvação que está nos teus projetos, ó Deus. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, fala conosco, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Avivamento verdadeiro é missionário. Para que essa tese fosse convincente, bastaria Atos 1 e versículo 8. E é algo que o pentecostalismo tem dificuldade para entender. A Igreja Adventista da Promessa é a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira. Os outros movimentos pentecostais vieram de outros países. E na pequena Murici nasceu o pastor João Augusto da Silveira, e depois de ser levado pelo vento do Espírito, nos moldes que foram propostos por Jesus, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, e assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. De Alagoas, ele esteve no Maranhão e depois foi trazido para Pernambuco, se tornou pastor de uma igreja que tem dificuldade para entender espiritualmente a questão dos dons espirituais. Entende de uma maneira técnica, terapêutica, porém não entende de maneira espiritual e sobrenatural. E ele passou a buscar essa bênção, essa capacitação, entendendo muito bem o que está em Atos 1 e 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa visão de avivamento missionário estava no coração dele, a ponto dele orar lá em Paulista, no dia 24 de janeiro de 1932, pedindo da seguinte maneira: Senhor, não me deixa morrer nesse estado de miséria espiritual. E naquele instante ele foi batizado no Espírito Santo. Nesses dias de janeiro nós trabalhamos aqui essa reflexão forte sobre avivamento. Nós tivemos aquele questionamento, a pergunta, quem precisa de reavivamento é quem já foi avivado em algum momento. E quem nunca foi avivado, quem nunca teve vida, precisa de avivamento. Mas, de uma maneira genérica, nós vamos chamar isso de avivamento. E nós trabalhamos aqui o verdadeiro avivamento a partir de 3 dimensões. Numa dimensão macro, a partir da visão do Vale de Ossos Secos, onde ali está incluído o Israel nacional e o Israel espiritual, que é a igreja, e que precisa realmente de nervos, carne, pele, mas, acima de tudo, do sopro do Espírito.
Depois nós trabalhamos uma igreja local, dentro dessa a dimensão macro, a visão do Vale de Ossos Secos. Depois trabalhamos a situação da igreja de Laodiceia, né? Uma igreja bonita, cheia de programas, mas lá dentro um povo arrogante, liderado por um pastor que dizia: rico sou e de nada tenho falta. E Jesus disse: e não sabes que és um miserável e pobre, cego e nu. E disse: eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora, na igreja de Laodiceia. Então, a dimensão macro, a visão do Vale de Ossos Secos, a igreja de Laodiceia e cada uma das pessoas que compõem uma igreja, que são as igrejas individuais. O avivamento verdadeiro tem que ser pessoa por pessoa. Não adianta a gente achar que o ajuntamento vai trazer avivamento, mas cada um tem que passar por um processo de verdadeira ressurreição, como aconteceu no Vale de Ossos Secos. E aí Paulo diz, representando todos os seguidores de Cristo, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele diz: o que quero fazer, se não faço, o que não quero fazer, é exatamente isso que faço. E aí ele vai deixando Cristo avançar na sua vida, entrar poderosamente na sua vida, a ponto de ele dizer, no momento conclusivo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós falamos disso nessa perspectiva do verdadeiro avivamento. Porém, hoje nós vamos falar, baseados aí nesse texto, do primeiro amor, que é muito romantizado, né? Todo mundo tem cântico aí, fala do primeiro amor, quero voltar ao início de tudo. Aí as pessoas romantizam o tempo que eu chegava mais cedo na igreja, que eu lia mais a Bíblia, que eu estudava a lição. Lindo isso. Mas o primeiro amor que Jesus está falando à igreja de Éfeso, lá na carta que ele escreve a essa igreja: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está exposto nesse texto que fizemos, em Atos 19, do 1 ao 20. Esse é o primeiro amor. E é bom nós lembrarmos, por que nós temos que trazer isso tudo? Nós vamos lembrar que esse acontecimento, esse primeiro amor de Éfeso, ele está dentro daquele período pós-Pentecostes, até o ano 100. Então, nós vamos fazer umas que nós podemos chamar de a saga da igreja, ou, numa questão bem promessa, a Rota 32. Então, a igreja, até o ano 100, ela permanece fazendo discípulos. Com a morte, no ano 100, do último dos apóstolos originais, ela entra numa queda livre. Ela entra numa queda livre, passa pelo ano 300 do casamento da igreja com o Estado, e ela vai caindo. Nós não vamos enumerar, não temos tempo para enumerar os detalhes, as nuances dessa queda livre, que vai até o ano 1500. No ano 1500, Deus coloca a mão e falou: eu não vou deixar ela descer mais. Ela não pode passar disso. Passar, ela fica totalmente desfigurada e não vai ser a agência de salvação que eu quero colocar nesse planetinha. E segura no ano 1500. E aí ela começa, e ela desce ano 1500 de uma maneira assim, explícita. Ela saiu nessa queda livre de Jerusalém e veio para Roma. Mas
o Senhor segura e, a partir do ano 1500, ela começa a voltar. 1517 acontece a Reforma Protestante. E aí tem acontecimentos que nós demoraríamos muito para falar. E, principalmente, na questão de uma ênfase, mais do que protestante, uma ênfase pentecostal que vai acontecendo. Mas nós vamos chegar que nessa volta para Jerusalém, descendo para Roma e voltando para Jerusalém, não a Jerusalém terrestre, mas um estado de vida espiritual que é Jerusalém, ela começa a voltar e vão acontecendo aí detalhes, como dissemos, a partir da Reforma Protestante, né? E a mente das pessoas se abrem. Só um mero detalhe para vocês entenderem. Por exemplo, até o ano 1500, a igreja tinha como dogma máximo a questão da Eucaristia, né? Que, na realidade, fazer com que os elementos das ceias sejam realmente tratados como o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Então, e aí vem a reforma e muda isso, para que depois da oração isso passe a ser passe a entrar na nossa vida, na vida dos participantes, como o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Só para vocês entenderem que isso não é uma queda de eventos, mas uma queda de conceitos. Então, ela começa a voltar e a mente desses líderes vai se abrindo para nova, ou melhor, não é nova, é a verdadeira maneira de fazer a expansão do reino. Então, e aí vai subindo, chega no dia 24 de janeiro de 1932, nessa volta de Roma para Jerusalém. Como já dissemos, o nascimento da primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira. Por que nós estamos falando tudo isso e que isso tem a ver com o que aconteceu lá no primeiro amor? Tudo a ver. O que tinha nesse primeiro amor da igreja de Éfeso? O primeiro amor que Jesus cobra lá na sua epístola, na sua carta à igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. São detalhes que nós vamos enumerar um por um aqui, e nós vamos ver que a mente do pastor João Augusto da Silveira, isso se abriu, esse primeiro amor. Então, você vai ver, em Atos 19, do 1 ao 20, detalhes. Em primeiro lugar, no primeiro amor da igreja de Éfeso, existiu o quê? Batismo no Espírito Santo. Então, nós vamos, nesse texto de Atos 19, vamos ler o quê? De 1 a 7. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele
lhes perguntou: em que batismo fostes batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. No primeiro amor da igreja de Éfeso, houve batismo no Espírito Santo, sem aquela compreensão de que no batismo do arrependimento, o chamado batismo nas águas, porque isso é uma redundância, né? Batismo por imersão, é batismo por batismo, né? Batismo já é imersão, mas por causa que existe a compreensão aí da aspersão, da infusão, outros tipos de batismo, é necessário colocar esse toque aqui, que é redundante, batismo por imersão. Então, eles foram batizados por imersão no batismo de João. Mas isso é o batismo no Espírito Santo? Não. Paulo falou, não. João batizou com o batismo do arrependimento. Ele realizou o batismo do arrependimento. Mas existe o batismo que é complementar, ou melhor, é capacitação pura. Nós temos 3 estágios da ação do Espírito Santo, a evolução do Espírito Santo na vida das pessoas. Habita convosco, primeiro estágio segundo, estará em vós, e o terceiro estágio, que é o da capacitação, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, para que aquelas pessoas deixassem de ser meros discípulos de João Batista, dentro de uma cidade importante como Éfeso, era necessário esse batismo no Espírito Santo. Então, Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, no primeiro amor da igreja de Éfeso, existiu o batismo no Espírito Santo. Em segundo lugar, no primeiro amor da igreja de Éfeso, nós vamos ver que existe, de uma maneira muito forte, o ensino da palavra. Assim, Paulo entrou na sinagoga durante 3 meses e falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. E como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles, separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Então, no primeiro amor, tem ensino da palavra muito forte. E se tem impedimento, falou, se o problema é o lugar, se o problema é a influência de vocês nesse ambiente de sinagoga, nós não vamos ficar aqui. Vamos tirar o povo, os verdadeiros interessados, e vamos para um lugar. E na escola desse tirano, ele formou missionários, tantos missionários, que a Ásia Menor recebeu o Evangelho de Cristo. Esses 2 anos foi a maior ação verdadeiramente pragmática do pós-Pentecostes. Então, em 2 anos, a Ásia Menor, que hoje é a Turquia,
ela foi totalmente evangelizada. Ela recebeu o evangelho. Tudo porque Paulo teve a iniciativa, nesse primeiro amor da igreja de Éfeso, de ensinar. É muito importante nós lembrarmos disso, que muita gente tem uma igreja, tem uma organização que desestimula as pessoas a estudarem a Bíblia, dizendo que a palavra ela vai fluir na medida que você for fazer a exposição. O Espírito Santo vai dar. Mas é bom nós lembrarmos que o Espírito Santo nos faz lembrar, ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho falado. E aqui está, nesse primeiro amor, o ensino de Paulo, ali, fazendo com que os efésios, recebessem esse conteúdo necessário para que fossem missionários eficazes na Ásia Menor. Aí, isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Como dissemos, vamos repetir aqui, que está se falando aqui de Ásia Menor, que era a Turquia. E aí vem uma coisa que foi colocada pelo Senhor Jesus. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é a grande comissão de Marcos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, veja como é que isso se tornou realidade lá no primeiro amor da igreja de Éfeso. Olha, depois desse ensino, dessa parte mais pedagógica, mais didática de Paulo, agora quem vai pregar é seguido por sinais. Esses sinais seguirão aos que crerem. É bom lembrarmos que nós não corremos atrás dos sinais. Os sinais nos acompanham. Essa é uma visão pentecostal sadia, saudável. Os sinais nos acompanham. Depois da pregação e dentro desse contexto de pregação do Evangelho, Deus, por intermédio de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pare bem para essa expressão. Um médico está falando isso. Milagre já não é extraordinário? Mas por que ele tem que colocar esse adjetivo? Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. Por quê? No primeiro amor da igreja de Éfeso, havia milagres ordinários. Se tem extraordinário, é porque existia o ordinário. Se ele tem que colocar, se já está subtendido, milagres, não precisando colocar o extraordinário, então só acontecia o extraordinário. Mas ele tem que colocar, o doutor Lucas tem que colocar, Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. Porque dentro do serviço de culto da igreja de Éfeso, no primeiro amor, tinha maravilhas ordinárias e maravilhas extraordinárias. Isso no primeiro amor. E aí começam a acontecer o quê? Um movimento de multiplicação, de potencialização,
que é bom nós lembrarmos isso aqui, ó. Isso aqui é extraordinário e não pode ser dogmatizado. E Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias, de tal maneira que os lenços e os aventais de Paulo eram levados para as pessoas doentes, e os doentes, as doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam dele. Então não dá para dogmatizar. Por quê? Porque existe um termo aqui que é extraordinário. O que é extraordinário não é ordinário. Se é extraordinário, eu não posso dogmatizar. Eu não posso estabelecer isso como uma regra. Tenho que colocar isso no campo das condições, da situação extraordinária. Mas tudo isso nós estamos falando para entendermos o que aconteceu no primeiro amor da igreja. E aí aquilo aconteceu, aquilo mexeu com os brios dos líderes espirituais da cidade, que eram os sacerdotes da sinagoga de Éfeso. Um principal dos sacerdotes, chamado Seva, tinha 7 filhos. E todos vão entender isso, é bom você entender, que os filhos do sumo sacerdote são já indicados, já estão sendo preparados para serem sacerdotes. O filho do sumo sacerdote vai ser sacerdote. E Deus, Ele quer mostrar a diferença entre o que é autêntico, o que tem realmente autoridade espiritual e o que não tem. E os 7 filhos falou, não, se Paulo faz isso, nós vamos fazer também. E saíram fazendo exorcismo, saíram expulsando demônios. E chegaram para os demônios e falaram assim, esconjuro-vos pelo Cristo a quem Paulo prega. Os demônios disseram na boca de um determinado homem, conhecemos Jesus e bem sabemos quem é Paulo. Vocês quem são? Aí apanharam, esses 7 apanharam. Uns deles saíram machucados, nus. E aquilo ficou e eram 7 filhos, do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Olha só a narrativa. Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E veja aí a repercussão disso tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, a diferença, eles precisam fazer uma verdadeira declamação, esconjuro-vos pelo Cristo a quem Paulo prega. Então, quem não tem autoridade espiritual, quem não recebeu, quem não é o alvo da grande comissão lá de Marcos, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e todos aqueles 5 sinais que muitos associam às 5 pedras que estavam no alforje de Davi. Então, ele só utiliza a primeira pedra, né? Em meu nome expulsarão demônios. Paulo, ele não tinha onipresença, então eles estabeleceram uma estratégia. As roupas, os lenços, os aventais de Paulo, sendo levados
poderiam promover libertação. E a autoridade espiritual que estava sobre Paulo era tão forte que as pessoas eram libertas. E aqueles que eram sacerdotes de linhagem, né, filhos do sumo sacerdote, apanharam. Vê a diferença, o que é, no primeiro amor, o que é a autoridade espiritual. Milagres extraordinários, já falamos. Libertações verdadeiras, tudo isso no primeiro amor. Verdadeiras libertações. Como é que isso acontece? Quando as pessoas têm ideia, porque o verdadeiro avivamento traz temor para as pessoas. Não o temor do medo, mas o reconhecimento da soberania de Deus, que Deus está em todo lugar, que Deus está vendo tudo que está acontecendo. O avivamento traz isso. Libertações verdadeiras. E isso leva eles a entender não somente o efeito, mas a causa. E aí eles vinham confessando os seus pecados publicamente. Então, diz aqui do verso 18 ao 19 o seguinte: muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. E essa confissão se torna de uma maneira muito pragmática, que vem aí uma das questões que possivelmente haja necessidade de acontecer, porque nós vimos em algumas igrejas avivadas passarem por esse processo. A confissão e a queima do anátema. Porque essas pessoas tinham em suas casas aquilo que foi recomendado por o povo de Israel no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não colocarás abominação dentro de casa, para que não te tornes um anátema semelhante a ela. Tu a rejeitarás e detestarás plenamente, pois é um anátema. Então, eles tinham literatura de artes mágicas, e aí essa literatura toda foi trazida. Cara pra caramba. Uma atualização desses valores, pastor, dá no mínimo aquela fogueirinha, R$500 mil. Só numa igreja, gente. Queimar 50 mil peças de prata, 50 mil peças de prata. Calcularam o valor deles, estimaram que chegava a 50 mil peças de prata. Então, os que praticavam, juntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Tiraram o anátema de dentro de casa. Então, no verdadeiro avivamento, no primeiro amor de Éfeso e na chegada do verdadeiro avivamento, o anátema é retirado de dentro das casas. No Salmo 101, nós lemos o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disso se me pegará. Por quê? Olha só, cantarei o amor e a justiça a ti, Senhor, cantarei louvores, seguirei com sabedoria pelo caminho reto. Quando virás ao meu encontro, viverei em minha casa com um coração sincero. Não me voltarei para aquilo que é desonesto. Detesto os homens maus,
que os homens maus fazem. Não participarei disso. Então, como é que nós podemos manter dentro dos valores da nossa casa, por exemplo, a questão da biblioteca? Isso acabou acontecendo dentro do primeiro amor. E isso, nessa narrativa, nós vamos até o versículo 19, e aí no versículo 20 vem aquilo que é o resultado disso tudo. Quando essas providências são tomadas, o que acontece? Assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Então, o que nós estamos precisando? Para que possamos fazer jus àquilo que o pastor João Augusto da Silveira, o senhor João Augusto da Silveira, recebeu como visão, a visão do avivamento missionário. Nós precisamos entender que nessa carta de Jesus, tenho contra ti que abandonasse o teu primeiro amor, essa carta deve nos levar às práticas. Quais foram essas práticas do primeiro amor na igreja de Éfeso? Entender e atender a mensagem de Cristo que está embutida. Então, batismo no Espírito Santo, ensino da palavra, milagres extraordinários, libertações verdadeiras, confissão e queima do anátema, e aí crescimento orgânico, quantitativo e qualitativo. Assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Nós queremos isso? Não só queremos, mas precisamos disso. Porque senão nós vamos ficar que nem Israel na caminhada para Canaã terrestre, dando voltas, dando voltas. Quando Pedro diz, aguardando e apressando-vos, o Espírito Santo, através dele, está dando a entender que o ser humano, sendo ágil, sendo eficiente, eficaz e efetivo, ele pode apressar a volta de Jesus, sim, aguardando e apressando-vos para o dia do grande Deus. Agora, do jeito que nós estamos, se a igreja continuar assim, principalmente a igreja brasileira, nós vamos ter, do jeito que está, nós vamos para 2050 e Jesus não volta. Precisamos de um avivamento. E as coisas vão... O que aconteceu ontem nessa cidade nos mostra que nós precisamos... A ficha precisa cair para os evangélicos. O que está acontecendo na natureza, e não só aqui, em muitos lugares, o ser humano e os evangélicos estão aí tranquilos. Como diz um dos hinos do Brado de Júbilo, bem antigo, desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim. E aí vamos. E aí vai vir problemas na natureza, pode voltar aí pandemias, e aliás, teve aí no litoral todo, um problema de virose terrível, e vai acontecendo. E todo mundo aí, como na poesia do hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Amém? Que você entenda que avivamento verdadeiro não é avivamento só de barulho, de canela, de fogo, de pulo. Não é isso.
é ação missionária, é ação como aconteceu lá em Éfeso. É isso que estava no coração do pastor João Augusto da Silveira. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
Batismo é imersão. O que é batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo é o desaparecimento, a imersão do ser humano de tal maneira que nada do humano mais aparece. Enquanto estiver algo de humano aparecendo nas suas ações, você não está imergido no Espírito Santo. É batismo no Espírito Santo e não com o Espírito Santo, é só buscar o original. Imersão, nós somos imergidos no Espírito Santo. Foi isso que nós acabamos de cantar. Então é bem possível que você ainda insista muitas vezes na sua axiologia e não deixe o Espírito Santo dominar totalmente as suas ações. O apóstolo São Paulo diz: se vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Então, a imersão faz com que o humano, que é limitado, imperfeito, ele fique subjugado lá nas profundezas do oceano do Espírito. Se nós não voltarmos a essa compreensão, nós vamos continuar tendo os resultados que temos. Estatisticamente ficou provado que no ano em que a igreja tinha mais batismo no Espírito Santo, ela tinha mais decisões, mais batismos nas águas. É uma constatação da secretaria da igreja, naquele tempo que nós não tínhamos todo esse aparato tecnológico que temos hoje. Agora, às vezes, a gente tem que se render. O que sei, Espírito Santo, é que nada sei. Enquanto for a ação humana limitada, imperfeita, ele não vai dominar. Quando você estiver dominado, imergido no Espírito Santo, aí aconteceu sim o batismo no Espírito Santo. Lógico que, nesse caso de Éfeso, essa imersão, vocês foram imergidos em água, que é o batismo do arrependimento, mas vocês foram batizados no Espírito Santo? Não. Então, vocês vão ser imergidos agora. Impôs as mãos sobre eles e eles foram imergidos nas águas do oceano do Espírito e começaram a falar línguas e a profetizar. Desapareceram ações humanas limitadas, imperfeitas, e apareceu as ações do Espírito Santo. Eu quero convidar você, nesse instante, a se ajoelhar para essa busca. Antigamente havia uma busca maior por isso. Lógico que não pode haver preconceito. Eu sou batizado, você não é. Isso é carnal. Mas que você deve buscar, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se você não passou por esse momento no qual você desapareceu dentro das águas e só apareceu o Espírito, se você não aconteceu ainda, precisa acontecer. E aí vai ser caracterizado o batismo no Espírito Santo. Hoje, em muitos lugares, está havendo essa comemoração. E isso não pode ser só do dia 24, notadamente hoje, 25 de janeiro, no 93º aniversário da igreja, mas tem que ser sempre essa busca constante de imersão no Espírito. Eu estou totalmente mergulhado no oceano do Espírito.
Então vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Grande Deus, nós estamos comemorando 93 anos de uma linda experiência de um homem de Deus chamado Pastor João Augusto, que pode ser a nossa experiência. Nós sabemos da necessidade que temos de passar por essa imersão, sermos imergidos nas tuas águas, ó maravilhoso Espírito Santo, de tal maneira que apareça somente o Senhor, assim como aconteceu no primeiro amor da igreja de Éfeso. Então aqui estão teus filhos e as tuas filhas, que congregam na promessa Tatuapé. Senhor, manifesta a tua glória, como cantamos, vem inundar, vem encher esse lugar, vem imergir estas pessoas, que aquelas que já passaram pelo momento do batismo no Espírito Santo possam reviver esse maravilhoso momento, essa maravilhosa experiência, e aqueles que ainda não passaram por esse momento, que possam ter a noção exata de que as águas do maravilhoso Espírito Santo podem nos deixar sob controle e aparecer na nossa vida o Senhor, magnífico em poder. Ó Deus, manifesta essa glória no meio do teu povo, no meio da tua herança. Que nesse dia muitas pessoas estejam sendo batizadas, que aquelas pessoas que já são batizadas no Espírito Santo possam ter momentos de uma revitalização na vida espiritual, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faz isso. Que aquilo que nós lemos na Tua Palavra, que o Senhor cobrou, o Senhor exortou o anjo da igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E nós vamos ver o que aconteceu no primeiro amor. Que nós possamos entender isso, porque sem tua graça, ó Espírito Santo, a igreja murcha, ela fica entregue à intelectualidade. As pregações ficam limitadas à sabedoria e não ao que aconteceu na vida apostólica e ministerial do apóstolo São Paulo. A nossa pregação, a nossa palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Ó Deus, que o Teu Espírito seja realmente o que move aquele que está ornamentando a noiva para o breve encontro que acontecerá na parousia, na volta de Cristo, para levar esse povo, para levar essa noiva. O Espírito Santo está preparando, e no momento conclusivo, o Espírito e a noiva vão dizer ao Senhor: vem. Mas por enquanto existe muita coisa a ser feita, Senhor, e nós só faremos tudo no poder do Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua graça possibilite pessoas a receberem
capacitações especiais, que os sinais continuem seguindo aqueles que pregam, aqueles que levam o Evangelho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz isso na vida do teu povo, na vida da tua herança. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus dizemos amém.